Tá gravando. Vários fatores eu comentei na final da primeira parte, fazem ter migrações. Fatores naturais, climáticos, uma economia fracassada, sair do lado oriental e ir para o lado ocidental de Berlim, por exemplo, você sair do lado comunista e ir para o lado capitalista, fugir de Cuba para Miami, não o inverso. Vários fatores fazem ter migração em massa. A Síria é o fator principal. Visitar Cuba como turista é legal, porque é calor o ano inteiro, não tem essa coisa de baixa temporada, não vão pegar frio, praias lindas, pratos típicos da hora, boa bebida para sua tia. Não sei se para você tem água, beba água. Não sei se tem coca em Cuba, mas vai. Cachaça é melhor que água. Não pode, água, beba água. Aí a praia é linda, vão tratar bem. Para passear é legal. Para morar é complicado. Você se imagina morando naquele local sem shopping, com carros da década de 60, sem tecnologia, sem nada. Se você morasse... Mas você pode ir para São Paulo e assistir um teatro. Mais fácil que Cuba. Para Miami. Sim, aí é melhor. Mas você não se adaptaria com Cuba. Tem um professor amigo meu, professor de sociologia, que adora Cuba, fala que Cuba é maravilhoso, que foi para da aula em Jefferson. Meio doidão, enfim, mas seja como for, vários fatores fazem. Eu pensei no Anderson. Não, é outro professor. Temos essa migração. Aí tem lá, a essa mobilidade espaço demográfico chamamos de migração, quando se trata de uma viagem eventual. Quando você vai para Cuba, fica uns dias. Quando você vai fazer uma viagem para a Itália, para outro estado e etc. É migração. Quando ocorre dentro de um mesmo país, chamamos de migrações internas. Como, por exemplo, devido à Revolução Verde, o avanço da tecnologia no campo, muitas pessoas saíram do campo, do centro-oeste, e vieram para o sudeste, lá nos anos 60, 70, quando começou a ter esse avanço maquinário no campo, e justamente com o milagre econômico do período militar, que a posterior gerou uma crise econômica muito pior. Sim, essas ações militares, durante o regime militar econômicas, foram boas no início, mas prejudicialíssimas a médio e longo prazo. A gente tem que feito até hoje. Um exemplo de migração interna. Ou nordestinos saindo do Nordeste devido à seca, à falta de emprego, e vindo para cá trabalhar. Por isso que São Paulo é o que é. Se não fosse essa mão de obra, São Paulo não seria o que é hoje, não seria a cidade mais rica do país, seria Rio de Janeiro, com certeza. Não teremos prédios, shoppings, times de futebol e etc. Deve-se muito ao povo nordestino que veio para cá e trabalhou. Se não fosse essa mão de obra trabalhadora, São Paulo não ia crescer o que cresceu. Porque ia ter gente querendo investir, mas não teria mão de obra disponível. Aqui ia trabalhar construindo prédio, construindo estádio, shopping, casa e etc. Não ia ter ninguém. Aí essas pessoas iriam construir no Rio de Janeiro, que era a capital. E aí Rio de Janeiro ia receber essa massa trabalhadora do interior do Rio, e Rio se tornaria a cidade mais rica do país, como é na grande maioria dos países, onde a capital é a cidade mais rica. O Brasil é um dos poucos casos onde a capital não é a cidade mais rica nem mais turistável, que é o Rio de Janeiro. Mas uma migração interna no Brasil que ocorreu nesse sentido. E aí, quando tem ocorre entre países diferentes, chamamos de migrações internacionais. Sírios indo para a Europa, por exemplo, fugindo da guerra. Eu já comentei, se fôssemos sírios, certamente iríamos para a Europa. Eu, se fosse sírio, ia sair da Síria. Por mais que lá tivesse meu idioma, minhas tradições, meus costumes, meus amigos, meus familiares, para que eu ficar na Síria? De um lado, lunáticos do Estado Islâmico, com a própria versão do Alcorão, que se implementada ao próprio inferno na Terra. Do outro, um ditador que governa há 30 anos. Então, qualquer um dos lados que vencer, a Síria vai continuar na pobreza, na fome, na miséria. Eu fugiria. Um exemplo de migração internacional. Ou, um outro exemplo, a Venezuela. É um exemplo de migração internacional. Mais uma vez, migração Cuba para a Flórida. 2 exemplos de países que aderiram ao socialismo, comunismo, gerou fome, pobreza, miséria, e as pessoas estão migrando. Uma coisa é você ter uma pequena parte da população que vai para a Europa, para os Estados Unidos para estudar, viajar. Já na Venezuela, 25% da população já saiu do país. É normal. Tem estadunidense que vai para outros países, canadense que vai para outros países.
europeus que vão para outros países, japoneses que vão para outros países. É normal. Você tem jovens que vão para outros países, adultos, etc. Mas, o normal, uma minoria brasileira fora do país tem aproximadamente 3 milhões. Venezuelano, 6 milhões. População brasileira, 215 milhões. Venezuelana, muito melhor, aproximadamente 22 milhões de pessoas. E o mesmo ocorre com Cuba, onde a grande maior parte das pessoas sai para fugir da fome, da pobreza, da miséria e etc. E uma migração internacional, como a gente pode chamar. Aí tem lá, emigrante é aquele que sai de um lugar. Ah, eu estou saindo, quem está saindo da Síria? Indo para a Itália, para a Suíça, para a Alemanha, Portugal, Espanha, são emigrantes, porque eles não vão para um local específico. Ah, os emigrantes sírios, os emigrantes venezuelanos, os emigrantes cubanos, em sua maior parte, vão para a Flórida, mas em menor parte vão para o Canadá, vão para o Texas, etc. Os emigrantes sírios estão fugindo de uma guerra que assola o país há vários anos. Os emigrantes sírios chegam no país e não têm um tratamento digno, não conseguem emprego, passam fome, pobreza, etc. Os problemas que os imigrantes sofrem são assim. É esse termo que você utiliza. E imigrante é aquele quem chega no local internacional. Os imigrantes venezuelanos que chegaram no Brasil estão sendo distribuídos por todo o país. O governo brasileiro vai ajudar os imigrantes sírios. O governo estadunidense, Joe Biden, um exemplo, vai ajudar os imigrantes cubanos. Vai oferecer trabalho, uma renda mínima mensal, um exemplo. Você vai utilizar o termo imigrante. E tem lá, migrante é quem está em processo de deslocamento. Você tira o i, você fala que quem está migrando está se deslocando, indo de um ponto A a um ponto B, seja nacional ou internacional. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tá dando para entender? Nenhuma dúvida. Vou continuar a leitura para ficar uma aula um pouquinho mais dinâmica. Aí tem lá, as migrações internacionais são uma das fortes características do mundo contemporâneo, especialmente a partir da última década do século XX. As pessoas migram fundamentalmente em busca de novas perspectivas e para fugir da fome, pobreza, miséria, etc. De acordo com o relatório do desenvolvimento humano do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 2009, que teve como tema mobilidade urbana no cenário mundial, existem aproximadamente 1 bilhão de migrantes no mundo, de pessoas que estão migrando de uma parte para outra, seja no interior de seu país, seja fora de suas fronteiras nacionais. Diante de um mundo desigual, muitas vezes a melhor opção de uma pessoa é alcançar boas oportunidades e partir de sua terra natal para outro lugar. O relatório afirma que não é possível traçar um perfil dos milhões de imigrantes no mundo. Não tem um perfil. Não podemos falar, são jovens, são adultos, são brancos, são negros, são católicos, são ateus, e etc. Não tem um perfil. Das variadas religiões, etnias, culturas, etc. Que vai ser ter migrantes chineses, migrantes do Uzbequistão, Cazaquistão, migrando para a Rússia, por exemplo, migrantes aqui da América do Sul, migrantes de Cuba para a América do Norte, da América Central para o México, de Guatemala, Honduras, El Salvador para o México, por exemplo. Não tem um perfil específico de imigrantes. Continuando, são muitas as variáveis que pressionam a mobilidade demográfica, que envolve 1/6 da população mundial. Contudo, esses dados sempre são uma aproximação, é aproximadamente, pois estatísticas sobre o número de imigrantes ou imigrantes são sempre difíceis de apuração, porque você não tem como falar, essas pessoas ainda estão se deslocando, porque morrem, porque outras pessoas que não estavam migrando passam a migrar, porque elas se fixam no país, pode, porque de repente aquele país faz com que as pessoas migrem de um ponto A ao ponto B, vários fatores, não tem como você determinar um número fixo, sempre um número aproximado. E você busca as causas de uma migração. Ao longo do continente africano, por exemplo, guerra, etnia A contra etnia B, grupo A contra o grupo B, porque as fronteiras do continente africano foram definidas por países europeus, belgas, franceses, ingleses, dinamarqueses, etc., que foram lá na Europa, pegaram matéria-prima e falaram, aqui é da França, aqui é da Inglaterra, aqui da Escócia, que é de Portugal, e etc. E aí colocaram grupos rivais no mesmo país. Grupos que queriam uma independência ficaram no mesmo país. O ideal era cada grupo ter o seu próprio país.
e seguir seus costumes, tradições e etc. Mas não foi assim que ocorreu, infelizmente. Continuando, sei lá, desde a última década do século XX, aumentou muito o número de países emigratórios que participam dessa imigração, países que contribuem para pessoas saírem de seus locais e irem para outros. Entre as regiões de maior saída de pessoas estão o sul e o sudeste asiático, notoriamente China e Filipinas, migração interna da China, porque a China hoje é a segunda economia do mundo, mas lá no meados dos anos 60, 70, o Mao Tse-tung adotou o grande salto para frente, uma política socialista onde o Estado ia controlar a economia, gerou milhões e milhões de mortos. Em 75, quando Mao Tse-tung morre, e o outro membro assume que ele abre a economia, aí o país cresce. Mas a China vivenciou essa migração interna. Por isso que teve essa migração. Filipinas, América Latina, com destaque para México, Cuba e Haiti, que vivenciaram regimes socialistas. Na África Setentorial, Marrocos, Oriente Médio, Turquia, Iêmen, África Subsaariana e, como um todo, o leste europeu. O continente africano, devido a guerras entre etnias diferenciadas, colocadas no mesmo território, acabaram por brigar uma com a outra devido a anos de exploração por parte dos europeus. Oriente Médio, questão religiosa. Tem um grupo terrorista que tem a própria versão do Alcorão. Aí chega outro grupo terrorista e fala, não, você está errado, todo mundo está errado, eu estou certo, eu quero implementar minha fé. Aí briga entre si, um exemplo. Ou a briga entre Israel e a Palestina, onde cada um quer ter a sua terra reconhecida. Israel teve a sua terra reconhecida após o Holocausto, e ainda nenhum país, a ONU, ninguém reconheceu a Palestina. Não foi determinada qual era de Israel e qual era da Palestina. E tem essa disputa entre judeus e muçulmanos, entre israelenses e muçulmanos, e palestinos, digamos assim. Porque dentro de Israel tem muçulmano, tem católico, tem ateu, e na Palestina tem membros de várias religiões também. Então, pessoas de Israel com pessoas que ocupam a região da Palestina numa disputa interna também. Entre outros fatores, migração no Brasil, como eu já comentei, fazem pessoas migrarem de um ponto A um ponto B. Na página seguinte, tem exemplos de migrações. Não sei se aqui no texto dá para ver. É o seguinte, tem lá, mexicanos que vão para os Estados Unidos. Que será? Turcos e curdos para a Alemanha. Brigas, rivalidade, guerra, aí vão para a Alemanha, que é um país rico, próspero. Argelinos e africanos para a França. Já como a França dominava a Argélia e alguns países no continente africano, essas pessoas pensam, se a França ficou rica porque maltratou meu avô, meu bisavô, meu pai, é justo eu ir para a França e pegar uma parte desse dinheiro, conseguir emprego, porque a França só é rica porque pegou matéria-prima aqui, fez multinacionais, e essas multinacionais são ricas porque pegou mão de obra aqui, ouro, prata, riqueza, e se tornou-se rica. Por isso que tem essa migração. Até outro dia, a Argélia era algo da França. Como a Guiana Francesa, aqui na América do Sul, pertence à França. Para que a Guiana Francesa é da França? Para a França pegar matéria-prima, para pegar os minérios, os recursos naturais, assim como pegava do continente africano. E o povo para e pensa, se até outro dia, até outro ano, até poucos anos atrás, quem nasceu na Argélia era francês e podia ir para a França, por que eu não posso? Meu avô era francês, eu não sou francês. Não faz sentido. Então, essas pessoas buscam migração e a grande maioria consegue a cidadania francesa. Peguemos no futebol. A grande maioria dos jogadores franceses vem do continente africano. Zinedine Zidane, o maior jogador francês, veio da Argélia. N'Golo Kanté, Pogba, Griezmann e etc. vem todos do continente africano. Ou seja, a França depende muito dessas pessoas, dessa mão de obra para trabalhar, e uma vez que tem uma dívida, se pararmos para pensar, histórica da França com a Argélia. Isso sem falar em países que foram em locais como o Egito, pegaram múmias, estátuas e receberam bilhões de turistas e ganham dinheiro com isso. Quanto de obra que tem, sei lá, no Museu do Louvre e em museus de Londres, na Inglaterra, que veio do continente africano? Quanto será que a França e a Inglaterra ganham dinheiro com turismo de coisas que pegou do continente africano, de faraós, de reis, rainhas, etc. Muita coisa que era para estar no Egito. Pessoas vão para o Museu do Louvre, para museus na Inglaterra, para ver essas obras, essas exposições que era para estar no Egito. Então, por conta disso, tem essa migração interna
migração internacional do continente africano para a Europa, uma questão moral, porque a Europa prejudicou muito o continente africano ao longo das últimas décadas. Depois tem lá, indianos e paquistaneses para a Inglaterra, a mesma coisa, a Inglaterra tirou tudo que podia tirar da Índia, matéria-prima, recursos, explorava, e a Índia construiu a sua independência através de uma revolta pacífica, através de protesto pacífico liderado por Mahatma Gandhi, que falava, não vamos comprar nada inglês, não vamos obedecer às ordens inglesas, vamos sentar e protestar, não vamos acatar o que os ingleses mandam. E organizaram uma revolução pacífica, uma desobediência civil pacífica, para conseguir a independência e o fim da exploração inglesa. E o mesmo argumento, vocês exploraram meu país, ficaram ricos por conta disso, e agora, o que eu vou ganhar em troca? Você me prejudicou bastante, o que vai ser de mim agora? Se você não tivesse pegado minha matéria-prima, eu teria mais ouro, mais prata, mais múmias para atrair turistas, etc. Eu talvez estaria numa situação bem melhor. E tem lá ucranianos e países do centro da Ásia, Cazaquistão, Uzbequistão e Mongólia, que migram para a Rússia, porque é um país rico, que falta mão de obra qualificada, e a Rússia, o governo russo, incentiva essa migração em massa para a Rússia, para que as pessoas vão para a Rússia e tenham filhos, visando uma ocupação dos postos de trabalho a médio e longo prazo. E o governo até incentiva, se você é imigrante, chegando na Rússia para ter essa função social, já que o número de filhos por casal na Rússia é pequeno, e a Rússia incentiva a você a ter filhos. Uma maneira ou outra, para você sair do seu país, largar suas tradições, sua família, etc., e mudar para a Rússia para ajudar a mãe Rússia, digamos assim, como eles falam, a prosperar. A Rússia tem essa política de incentivo. Beleza? Alguma dúvida com o conteúdo por enquanto? Dando para entender? Tá? Qualquer dúvida, é só comentar que eu explico. Aí tem um textinho para ler, eu vou pedindo para que vocês leiam, por gentileza, 328. Eu vou pedir para a Júlia, por gentileza, ler esse textinho. Contudo, em que pese a existência de diversos centros de atração migratória. Casos de Japão, na Ásia, Austrália na Oceania, Arábia Saudita no Oriente Médio, África do Sul na África, Brasil e Argentina na América do Sul. Dois são os polos de fortíssima atração demográfica: América anglo-saxônica e Europa Ocidental. De acordo com o Centro Hispânico Pew 2012, cerca de 12 milhões de mexicanos entraram nos Estados Unidos no período de 1970 e 2012. Aproximadamente a metade foi de imigrantes legais. Contudo, em período recente, observou-se uma queda dos fluxos migratórios, contrariando a longa tradição de entrada hispânica nos Estados Unidos. A queda está relacionada a alguns fatores, como a crise econômica internacional após 2008, a traumática travessia que inclui riscos, a vigilância estadunidense na fronteira, deportações, além da própria queda da natalidade mexicana, que fatalmente repercutirá demograficamente no país latino próximo. Muito obrigado. Vários outros exemplos de migrações. Vou pedir para a Annalise, por gentileza, ler o próximo parágrafo. As migrações internacionais contemporâneas estão ligadas a questões econômicas. Assim como no mundo da globalização surgem novas forças econômicas emergentes, imediatamente esses países de condição ascendente tornam-se polo de atração populacional. Casos de China, Brasil, Rússia, entre outros. Para continuar. Continua, por gentileza. Os migrantes têm um papel importante na economia, pois muitas vezes grande parte dos recursos adquiridos nos lugares nos quais trabalham retornam em forma de poupança para o país de origem. Há casos em que a captação dessa poupança torna-se a principal fonte de recursos externos do país emigrante. Em 2007, as remessas de migrantes ao país de origem somaram 250 bilhões de dólares. Muito obrigado. Mexicano, brasileiro, gente da El Salvador, Guatemala e etc. vão para os Estados Unidos, ganhar dinheiro e
manda para a família aqui. Claro, e usa uma parte para sobreviver, que ninguém vive sem comida, sem água, etc. É fundamental essa ajuda para os países emergentes como o Brasil. Aí eu vou, ele não tem livro, vou pedir pro Vinícius. Não, vou pedir pro Vinícius ler, por gentileza. As imigrações da parte importante. Não, pode se identificar 3 grandes momentos. Identificar 3 grandes momentos dessa imigração. Vamos voltar, calma, a dicção tá ruim. Podem-se identificar 3 grandes momentos de intensa imigração internacional. O primeiro coincide com o mercantilismo do século XV. Isso. Quando os fluxos migradores se dirigiram às áreas colonizadas motivados por fatores comerciais. O europeu é o grande imigrante desse período, enquanto a América, no primeiro plano, a África e a Ásia, no segundo, foram as áreas de imigração. Beleza. Deixa eu continuar, que é um parágrafo muito grande, mas continuando o textinho, diz lá. Não, hoje eu vi isso acontece. Mas, claro, a Júlia lê muito bem, né? Professor, a minha dicção, ela tá indo de mal a pior. Mas você é jovem, tem muito a treinar. Eu também falo muito rápido, a máscara atrapalha bastante, eu te entendo. Atrapalha muito, porque, muito. Assim, na minha cabeça, como se eu já tivesse Sim. falado, só que eu não falei, eu vou me moscar em tudo. Sim, eu te entendo. Eu falo também rápido, mas eu faço treinamento todo dia, busco me acalmar, dia a dia. O que eu posso fazer? Tentar treinar, falar de maneira pausada e silábica. Esqueço que eu falo, que eu tenho que falar. Aí você vai explicar, por exemplo, é fundamental que comamos alimentos para vivermos mais. Aí você fala sílaba por sílaba. Tenta falar de maneira pausada. Busca alguém que fala de maneira pausada, que você goste, e busca fazer uma imitação, de repente. Fernanda Montenegro? Pode ser, tá? Exemplo, perfeito. Aí tem... Bolsonaro, é que eu odeio ele, mas ele fala, segunda. Não dá. É ruim. É embaçado. Ou você, para buscar alguém que você odeia, fale como Michel Telme. Aí você vai falar tudo bonitinho, temer ei, fazer ei, ler ei. Mas depois ele fala bem. O que parece, tem inteligência, ótima dicção. Ele fala, tem que reconhecer, fala bem. Aí tem lá, na segunda metade do século XIX, os fluxos migratórios intensificaram, assim, principalmente em relação aos Estados Unidos, mas também ao Brasil, aos demais países latino-americanos e à Austrália. No final desse século, aumentou a imigração asiática, com grandes levas de chineses para os Estados Unidos e japoneses para o Brasil. A primeira metade do século XX foi um período de refluxo migratório, situação que se inverteu na segunda metade, 1950 em diante, quando ocorreu intensa emigração dos países do Sul. Uma migração sul-norte no primeiro momento e, posteriormente, também sul-sul. A Europa, de grande polo migratório do século XIX, tornava-se um dos principais centros de imigração. De exportador, passou a ser recebedor. A reconstrução econômica do pós-guerra do continente atraía estrangeiros de várias partes do mundo, inclusive com campanhas europeias para seduzir os imigrantes africanos e asiáticos diante da pujança econômica daquele momento e da necessidade de mão de obra. A motivação dos migrantes, desde a época até o dia de hoje, é, sobretudo, econômica. Fugia-se da pobreza herdada do colonialismo. Isso, no caso, do continente africano, da pobreza em virtude da exploração por parte de países europeus. E Cuba, China, Camboja, Vietnã, Laos, de regimes totalitários. Aí tem lá o último parágrafo, vou pedir para o Pedro ler, por gentileza. Tá sem o livro. O Vinícius, olha que cara bondoso, olha que gente fina. Tá frio. Último parágrafo. Estamos... É o último parágrafo? Isso, da página 329. O mundo do século XXI, atualmente, assiste a uma intensa mobilidade de pessoas, turistas e funcionários de grandes empresas, setor pelo mundo afora. Mas ainda é a pobreza, a miséria, o principal motor dos deslocamentos. Outros fatores que motivam a migração, envelhecimento nos países do norte, pela necessidade de reposição de mão de obra, decisões militares
conflitos e guerras civis. Muito obrigado. É como o empresário vai viajar, mora no país, estudante, vai estudar na universidade na Europa e etc. Mas a gente percebe que, principalmente por questão de guerra ambiental e reposição da mão de obra, envelhecimento nos países do norte e reposição da mão de obra. Falta já no presente mão de obra para trabalhar. Isso, por gentileza. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que a população envelhece, os dirigentes dos países ricos restringem a entrada do imigrante, em especial nos Estados Unidos e no continente europeu. Como reação ao processo, explora a imigração clandestina e as redes criminosas de tráfico internacional de pessoas e de que extorquem pobres e desempregados latino-americanos, africanos e asiáticos, com o objetivo de fazê-los chegar ao país do norte. Valeu, obrigado. O último parágrafo eu vou ler, depois eu vou explicar um pouquinho, comentar a questão de xenofobia. Meio de 10, ainda temos uns minutinhos. Além dessas, uma nova ordem migratória está em curso, migração de cérebros, ou seja, mão de obra altamente qualificada, principalmente nos setores ligados à alta tecnologia, robótica, nanotecnologia e etc. Essa migração ocorre especialmente em direção aos países do norte, que necessitam dessa mão de obra, com o trabalhador oriundo dos países do sul, que demonstra um problema. Apesar de ter evoluído a ponto de preparar com qualidade um profissional, a maioria desses países não oferece condições necessárias para reter seu trabalhador qualificado, ou seja, nós, países da América Latina, no continente africano e etc., preparamos essa mão de obra, só que não tem de trabalhar. E na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, tem vagas de emprego, mas falta essa mão de obra qualificada. Se falta gente em todo o setor da economia, do primário, secundário e terciário, que dirá uma mão de obra qualificada, preparada para ocupar postos chaves. Então, os países aceitam essa mão de obra qualificada, que ela é fundamental por conta do envelhecimento populacional e da necessidade de uma mão de obra qualificada. Se alguém aqui, por exemplo, que está vendo o vídeo, etc., manja muito de TI, nanotecnologia, robótica, ou se vocês estudarem, virarem férias nisso, vocês certamente terão um lugar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, algum local nesse sentido que você vai trabalhar, vai ganhar bem, vai ter uma excelente qualidade de vida. Porque falta nesses locais mão de obra qualificada, uma vez que, já vimos na aula de hoje, está ocorrendo um envelhecimento populacional. 12:30, temos uma questãozinha para trabalhar sobre migração, nacionalismo e xenofobia. Diz aqui o texto que a União Europeia está vivenciando isso, questão da migração, da xenofobia, porque tem muitos países que a grande maioria da população é preconceituosa com relação aos sírios, com relação aos imigrantes. Acham que os imigrantes estão indo para lá para roubar emprego. Estão vindo roubar emprego. Estão vindo pegar nossas mulheres. E não é bem assim. Temos que entender o porquê. De homem pensar uma coisa dessa, estão vindo pegar nossas mulheres. Tem. Vai sujar nossa pensamento babaca nesse sentido. Tem, infelizmente tem muito preconceito nesse sentido. Não se coloca no lugar do sírio. Fala, poxa, aquele sírio, aquele venezuelano, tá vindo para cá, não porque ele quer pegar nossas mulheres ou pegar meu emprego. Ele tá vindo porque ele tá fugindo da fome, da guerra. Porque se ele ficar na Síria, ele vai morrer. Se ele ficar na Síria, é impossível ele ter um trabalho e uma vida digna, com uma alta qualidade de vida. É impossível. Primeiro que está em guerra. E segundo, mesmo que qualquer um dos lados vença, o país vai continuar na pobreza, na fome e na miséria. E quase esse cara tudo, professor. Não, falou besteira. Mas o que acontece? Aí tem esse preconceito. Claro que tem questões econômicas quando um país recebe uma grande quantidade de pessoas. Porque esse país vai ter que tirar recursos para ajudar essas pessoas. Ou imprimir dinheiro, gerar inflação, um prejuízo para a economia, até para esses imigrantes, ou tira de algumas áreas e dá emprego para essas pessoas, constrói casas, faz um financiamento, de repente, alimentação e etc. Seja como for, essas pessoas só saem da Síria, da Venezuela, da Coreia do Norte, de Cuba, porque ela não tem outra opção. Porque eles estão largando família, amigos, tradições, festas, estão deixando tudo para trás, para ir para um outro país onde a língua é diferente, os hábitos são diferentes, não vai ter nenhum amigo, nenhum familiar, ninguém para dar o suporte, eles não sabem quando vão fazer a próxima refeição,
que vai ser deles na semana que vem, no mês que vem, se vão morrer de fome, de sede, se vão passar frio e etc. É um tiro no escuro, você não sabe o que vai acontecer. É muito mais fácil que eles passem fome, sede e fiquem na rua do que ter um bom emprego, uma boa casa e viver bem. Eles estão dando um tiro no escuro porque, pelo menos, indo para a Europa, pode ser que tenha a possibilidade de conseguir um emprego, melhorar de vida. Já se ficar na Síria, não vai ter como, na Venezuela não vai ter como. Por isso que eles fazem essas migrações. Se não houvesse guerra, fome, pobreza nesses locais, certamente eles iam preferir ficar lá. A grande maioria não ia sair, porque a grande maioria ia pensar, para que eu vou largar minha mãe, meu pai, meus amigos, minhas tradições, tudo que eu gosto, tudo que eu estou ambientado, para ir para um país que fala outro idioma, outra... Tadinho, que melhoras para ele. Melhoras para ele, boa recuperação. Para que eu vou... não, a gente deseja, mas retomando, só para encerrar o conteúdo, para que eu vou largar meu país para que ir para outro local onde não vai ter meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos? Não faz sentido você querer ir pro pior, professor. Não faz sentido. Porque até então é pior. Você vai preferir ficar com pai, mãe, amigos, família, onde você está ambientado. E você, mas e pessoa que viaja? A pessoa que viaja, trabalha, estuda, ela planeja. Ela é convidada pela universidade. A minha namorada teve a possibilidade de viajar para o Canadá, com tudo pago. Mas aí a faculdade organizar, ela ia trabalhar, estudar bonitinho. Ou se vocês fazem isso, vocês fazem planejando, pensando. Vocês têm a família aqui, vocês podem voltar a qualquer momento. Já esses migrantes, não. Vão e já era, não tem muito o que fazer. Por isso que temos que entender o lado do imigrante. Claro que dá para entender o lado do governo, que não é fácil você sustentar essas pessoas, fornecer casa, ainda mais num país como o Brasil, que passa por N dificuldades. Não ajudamos nem os brasileiros, mas não vamos fechar a porta para eles, vamos aceitá-los. Mas e se caso tiver terrorista, bandido? Mas não é porque possa vir a ter bandido que vamos fechar as portas. A gente prende se tiver algum criminoso. O Estado Islâmico falou que tem 5 mil membros na Europa. Não sabemos se é verdade, se é mentira, se tem, se não tem. Mas até porque aquele país que recebe não tem como identificar se ele é criminoso, se ele é pai de família, se ela é criminosa, se ela é uma mãe de família, uma pessoa de bem. Aí como que você faz? Fecha a porta para todo mundo? Não fecha? Cria filtro? Como que você vai identificar? Falou besteira. Como você vai identificar se aquela pessoa é ou não é do Estado Islâmico, terrorista, se é pai de família, se é bandido, se é estuprador naquele país? Isso é complicado, né, professor? É complicado. Então, o que você pode fazer, no máximo, é aceitar e identificar aquelas pessoas, dar um documento, uma identificação, e se aquela pessoa cometer crime, você prende. Mas é uma situação delicadíssima. Não podemos, sob forma nenhuma, ter um preconceito, uma xenofobia, e xingar essas pessoas de ladrões de um emprego, seus filhos, não sei o quê. Isso é extremamente errado, porque eles... Isso, temos que passar essa informação para vocês e vocês passarem para os amigos, conhecidos e colocar do ponto de vista do imigrante e falar, olha, eu entendo que custa para o governo, eu entendo que não tem como separar quem é criminoso de quem não é, mas e o pai de família? E quem é de bem mora nesse país? Faz como? Vai viver de que maneira? Temos sempre que focar nessa questão. Beleza? Alguma dúvida? Deu para entender os fluxos migratórios, questão da xenofobia, o lado do imigrante, o lado do país que recebe? Sim, professor. Isso chega a ser um pouco parecido com a questão do banheiro para transgênero. Sim, perfeita observação. Perfeita, porque se o homem que se veste de mulher frequentar o banheiro masculino, ele vai sofrer piadinha, preconceito. Mas, se os homens que necessitam, que se identificam com mulher, usarem banheiro, é muito provável, eu tenho quase que certeza que vai ter homem picareta que vai se vestir de mulher para filmar mulher. Professor, uma coisa que eu não concordo, que na escola tem o banheiro das mulheres. Das mulheres é bem mais... Tem que ver se os homens sujam. Mas para que a gente quer espelho? Leandro, Daniel, tem dúvida, alguma coisa? Obrigado pela participação. Nenhuma, professor. Muito obrigado, tchau, tchau. Até sexta-feira. Até, professor.